Muito bom dia e, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Salmos, no capítulo 88, no verso 15. Esse texto é a oração de um homem que estava cansado do seu sofrimento e da sua dor desde a sua mocidade. Era a oração de um homem que clamava pelo socorro de Deus e ele não via na sua vida o socorro de Deus. Obviamente, todos nós temos o conforto da fé, de saber que Deus tem um tempo para todas as coisas. Todos nós sabemos que muitas vezes as grandes lutas e as grandes tribulações terão no fim delas muitas vitórias, muita paz, muita alegria. Porém, o enfrentar as tribulações, o passar pelos tempos de luta sem ver o caminho de saída, sem enxergar a possibilidade de vitória, sem ver a cura, muitas vezes está envolto em muitas tribulações e em muitas crises da vida, lançam sobre nós profundas crises pessoais, crises existenciais, crises que são interiores e, não duvide, muitas vezes crises espirituais, crises com a nossa própria fé, crises que envolvem nossa casa, nossa família, os nossos objetivos financeiros, os nossos sonhos. Estar envolto em muitas tribulações tendem a nos fazer perturbar na nossa mente, na nossa alma e roubar de nós o equilíbrio. Era um homem de Deus, era um servo do Senhor, era alguém que orava, era alguém que cria. E apesar da sua fé, da sua oração, da sua crença, como qualquer um de nós, ele enfrentou momentos de profunda perturbação interior e de inquietude na vida. Esse texto, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 88, verso 15, a palavra do Senhor diz assim: eu ando aflito. A aflição talvez seja um dos mais difíceis sentimentos de lidar, porque a aflição é uma dor permanente. Hoje em dia, muito comumente se chama ansiedade aquilo que de fato é uma aflição. Quando você passa muito tempo sofrendo, quando você passa muito tempo inquieto por causa das suas dores, das suas angústias, isso normalmente tende a te levar a entender que você vive de ansiedade, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é uma aflição. É quando o seu coração ele se incomoda, quando dentro de você existe uma dor que você não sabe compreendê-la, que você não sabe entender porque ela está lá, você não consegue aliviar aquilo que está dentro de você. A aflição é uma perturbação que fica constantemente na nossa mente, nos irritando, nos incomodando, jogando diante de nós as muitas dores e as muitas tribulações. Se você quiser entender de fato a aflição, você precisa entender que a aflição é uma dor permanente. A aflição é um incômodo no interior. Quando nós vivemos muitas tribulações, quando nós passamos por muitas dores e muitas decepções na nossa vida, à medida que o tempo passa, à medida que os sonhos são adiados, o nosso coração vai se tornando um coração aflito. Quando você sabe que tem que passar por uma cirurgia e a data não chegou, muitas vezes isso gera uma aflição e não uma ansiedade dentro do seu coração. Quando você sabe que tem um compromisso que você não vai poder honrar, quando você sabe que tem uma reunião muito séria, muitas vezes aquilo que fica dentro do seu coração não é uma ansiedade, é uma aflição. É um estado de estar aflito, de ter medo, de ter ansiedade. São os conflitos de estar perturbado, de não conseguir muitas vezes saber se vai dar certo, se você vai sair vencedor ou não. Quando o salmista estava no meio das crises, a primeira coisa que ele disse é: Senhor, eu tenho uma aflição dentro do meu coração. Ele diz: ando aflito, e a palavra do Senhor continua dizendo assim: e prestes a expirar desde moço. Como essa expressão é uma expressão forte. Ele diz: eu ando prestes a expirar, ou seja, a morrer desde moço. Ora,
Quem que está prestes a morrer desde moço e faz essa conta depois de velho e diz, olha, desde moço eu estou prestes a morrer? O que ele está dizendo é que desde moço ele enfrenta muita dor, muita tribulação. Desde quando ele era muito jovem, ele imaginava que não iria suportar a vida, suportar as dores, suportar as preocupações. Ele passou pela sua vida e pela sua existência dizendo, Senhor, olha quanta tribulação, quanto sofrimento eu trago comigo na minha vida. Quantas vezes eu imaginei que não iria suportar, que não iria dar conta. Eu não sei se você sabe, mas essa é uma história comum a todos nós, porque muitos de nós estamos tão aflitos e quando nós olhamos a nossa vida, parece que a nossa vida foi sempre de dor. Parece que as coisas não deram certo na nossa vida, não foi de 2 meses para cá. Às vezes as coisas não deram certo na nossa vida desde que nós lembramos da nossa existência. Desde que nós falamos do momento em que o nosso pai foi embora, que a mãe foi embora, em que nós perdemos um ente querido, em que as portas da vida financeira não se abriram, em que nós crescemos sendo rejeitados, em que nós crescemos com a nossa vida emocional e sentimental não dando certo, e nós observamos a história da nossa vida e aparentemente foi uma história de vida de dor desde a sua juventude. Por isso ele disse, desde moço parece que eu estou prestes a morrer. Desde moço parece que eu não tenho sonho, eu não tenho esperança. Desde moço parece que a minha vida foi só de muito trabalho, de muita luta, de muita sobrecarga na minha vida. Ele estava passando por um momento de conflito. E ele disse, Senhor, eu estou vivendo de forma aflitiva. Eu tenho uma aflição permanente dentro do meu coração e parece que a história da minha vida foi a história de uma pessoa que sempre sofreu, que parece que a qualquer momento alguma coisa ruim iria acontecer, de que não iria suportar. É como se eu estivesse morrendo todos os dias da minha vida. Era essa a oração do salmista. E olha o que ele continua dizendo. A Bíblia diz assim, ando aflito, prestes a expirar desde moço, sob o peso dos meus terrores. Sob quer dizer estar abaixo. Quer dizer que os terrores estavam sempre sobre ele, as preocupações estavam sempre sobre ele, as portas estavam sempre se fechando sobre ele. Parece que a carga que ele estava carregando na vida era muito maior do que a carga que ele podia suportar. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, em que você diz, olha bispo, eu estou vivendo sob o peso dos meus terrores, eu estou vivendo sob o peso de uma angústia, de uma tristeza na minha vida que eu não consigo mais sair dela, eu não consigo prevalecer sobre ela, mas eu também não consigo mais suportar essa tristeza sobre a minha vida. Quantas pessoas estão vivendo crises na sua família que você diz, parece que desde que eu encontrei essa pessoa, nunca tive um dia de paz, nunca tive um dia de alegria. Parece que aquele relacionamento sentimental sempre foi um peso de terror, de opressão, de coisas duras, de palavras ruins, de violência, de agressão. E você diz, eu estou vivendo sob o peso desse terror a vida inteira da minha vida. Talvez você esteja vivendo momentos em que você diz, eu estou no desespero da minha alma, mas isso está sobre a minha vida. Eu não consigo mais suportar esse peso, esse medo, eu não consigo suportar mais essa ansiedade. Eu quero nessa manhã orar para que você seja livre do peso dessa opressão na sua vida. Se você está vivendo sob o peso do horror, de uma vida difícil, de uma vida cheia de angústia, de uma vida cheia de dores, de problemas, Deus nessa manhã quer tirar essa carga de sobre você e de sobre a sua vida. Olha o que ele diz assim, ando aflito, prestes a expirar desde moço, sob o peso dos meus terrores, eu estou desorientado. Esse é o momento mais difícil. É quando a gente está suportando o peso da vida. É quando a gente olha a nossa história e parece que a gente nasceu para sofrer. Quando a gente ora, parece que Deus não responde. É quando a gente tem aflição dentro do nosso coração e isso fica nos perturbando, mostrando para nós a dificuldade da nossa vida, as coisas ruins. E aí chega um momento que a gente se perde. Chega um momento que a gente fica desesperado, desorientado, em que nós não sabemos mais o que dizer, qual posição tomar. Chega uma hora que as crises financeiras são tão violentas, são tão grandes, que você parece que não sabe mais o que fazer ou aparentemente não tem mais solução. Chega um momento da sua vida que você andou para todos os lados e está perdido na sua própria vida, desorientado. Esse é o momento da crise mais dura. Um homem de Deus, na palavra do Senhor,
viveu um momento de tanta crise, que ele orava e dizia: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que eu não experimento a glória do Senhor e a vitória de Deus? Nesse momento ele diz: Senhor, eu estou expirando, parece que vou morrer desde a minha juventude. Eu estou cheio de aflição dentro do meu coração, o peso dos meus medos está sobre a minha vida. E ele diz: eu ainda estou desorientado, eu não sei qual direção tomar na minha vida. Talvez você esteja passando por isso ou vivendo assim. Eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Deus é quem vai te conduzir aos pastos verdejantes, ao lugar da vitória. Deus é quem vai te conduzir ao lugar da bênção. Deus é que vai te conduzir para te tirar dessa situação difícil que você está vivendo. É Deus que vai tirar o peso de sobre você. A Bíblia diz que o pastor deixa protegido 99 ovelhas e ele vai atrás da outra que ficou pelo caminho. E ele encontra ferida, machucada, e a Bíblia diz que esse pastor sara as feridas dessa ovelha, coloca nos ombros e ele leva de volta ao lugar da proteção e da provisão de Deus. Deus quer fazer isso com você. Deixa o Senhor te encontrar nessa manhã. Deixa Jesus curar suas feridas. Deixa o Senhor te carregar, te dirigir ao lugar da paz, ao lugar da vitória, porque Deus vai tirar do seu coração toda a aflição. Esse sentimento que você tem de que desde muito cedo a sua vida é de dor e de sofrimento, esse peso do medo, das opressões que estão sobre a sua vida, deixa Deus te dar rumo e direção de cura e de paz, se você crê e precisa disso. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ó meu Jesus, Senhor, nessa manhã eu me coloco na Tua presença. Eu oro em favor dessa pessoa que nesse momento ora comigo. Senhor Jesus, essa pessoa que anda aflita, sobrecarregada de dor, de angústia, de ansiedade. A essa pessoa, Senhor Jesus, que dia a dia tem carregado consigo os seus problemas e as suas pressões. Essa pessoa que desde muito cedo na vida parece que tudo deu errado, as portas se fecharam, a vida sentimental não funcionou, teve tantas perdas, tantos momentos de dores. Quantas vezes essa pessoa pensou que não iria suportar essa carga tão dura na vida. Senhor, eu coloco diante da Tua presença, eu oro, ó meu Jesus, por todas as pessoas que estão sob o peso do medo, do terror, dos problemas da vida, essa pessoa que não consegue mais caminhar porque a vida está pesada demais sobre ela, essa pessoa que está desorientada, sem rumo, sem saída. Eu lhe peço, Deus, nessa manhã, cura a alma. Senhor Jesus, abre as portas, traz o caminho da vitória, tira essa vida, Senhor Jesus, dessa opressão, dessa tristeza, dessa vida difícil de dor e de angústia, e libera em nome de Jesus a cura, a força, a paz, a vitória que vem do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira, e se você deseja receber esse áudio diariamente, entre em contato comigo. É só você me passar um WhatsApp através do número para o número 41 987 966353. A você que quer ser um instrumento para abençoar muitas vidas, você que quer ser um instrumento para abençoar a obra de Deus, a você que gostaria de dizer: Bispo, eu quero ser um abençoador, um mantenedor dessa obra, você que gostaria de fazer isso, também pode entrar em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987 966353. Que Deus te abençoe e que essa terça-feira seja de paz e vitória, em nome de Jesus.